Você já se dedicou tanto a um sonho que esqueceu de viver? É assim que começa a história de Kim Mi-kyung, uma cientista obstinada, determinada a transformar uma simples batata em sua grande revolução. Durante 12 anos, ela viveu quase como uma monja dentro do laboratório do Instituto de Pesquisa da Batata, desenvolvendo silenciosamente uma variedade que pudesse resistir ao tempo, às pragas e até às críticas. Mas o que ela não esperava era que o maior teste de resistência surgiria de um jeito inesperado, de paletó e gravata, com um sorriso encantador e o título de novo diretor. Soo Baek-ho chega como um furacão, disposto a reorganizar tudo, inclusive o mundo fechado de Mi-kyung. Mas por que alguém tão dedicado ao trabalho teria tanto medo de se abrir para outra pessoa? Logo na primeira reunião, o choque entre os dois é inevitável. Baek-ho impõe novas regras, remaneja recursos e até monta seu escritório no próprio laboratório dela. O recado é claro, ele não está ali para fazer amigos. O problema é que Mi-kyung não está disposta a abrir mão de seu projeto. A tensão vira rotina, os olhares se tornam desafiadores, mas a convivência forçada começa a revelar rachaduras na armadura de ambos. O que o novo diretor esconde por trás de tanta rigidez? E por que Mi-kyung, que sempre foi tão racional, começa a perceber que seu coração bate diferente quando ele está por perto? A resposta pode estar nas pequenas provocações, nos silêncios constrangedores e até nas discussões acaloradas sobre as batatas. Sim, elas são o centro do projeto, mas talvez também sejam o fio condutor de uma história inesperada. À medida que o atrito vira admiração disfarçada, o espectador percebe que ali não se trata apenas de ciência, mas de vidas em ebulição. E quando Baek-ho toma uma decisão que ameaça anos de pesquisa de Mi-kyung, o que está em jogo deixa de ser apenas um experimento e passa a ser o futuro dela. Será que esse conflito é o começo de um fim ou de um recomeço? Se você quer saber como uma guerra de egos pode virar amor, se inscreva agora no canal, porque essa história está só começando. E se a pessoa que mais atrapalha sua rotina virasse sua nova colega de casa? Kim Mi-kyung nunca imaginou que teria que dividir não só o laboratório, mas também o quintal da sua pousada com Soo Baek-ho. Em uma decisão totalmente inesperada, o novo diretor se instala na casa de hóspedes da propriedade onde ela mora. De repente, os confrontos profissionais ganham uma camada ainda mais íntima. Agora eles se esbarram pela manhã na cozinha, compartilham o mesmo café e até discutem sobre quem deixou a luz acesa. A guerra das batatas agora tem endereço residencial, porque duas pessoas tão diferentes parecem ser empurradas pelo destino para o mesmo espaço. A resposta talvez esteja nos pequenos detalhes que começam a despontar. Mi-kyung, sempre meticulosa, começa a notar que Baek-ho não é só um diretor implacável. Há algo melancólico nos olhos dele quando observa a estufa de batatas à noite. Ele não é apenas rígido, é um homem marcado por algo que ainda não quer contar. E isso instiga Mi-kyung, mesmo que ela resista a admitir. Em meio a esse convívio tenso, surge um momento inesperado. Um desafio culinário no instituto exige que os funcionários apresentem pratos criativos com batatas. Mi-kyung, que nunca teve tempo para se aventurar na cozinha, se vê forçada a participar. E quem aparece para ajudá-la? Ele mesmo, Soo Baek-ho, o homem que virou sua sombra. Eles trabalham juntos, testam receitas e, entre risadas desconcertadas e olhares furtivos, algo diferente começa a brotar. Seria apenas gratidão? Ou um prenúncio de algo mais? Mas quando Mi-kyung reencontra alguém do passado durante o evento, Baek-ho sente algo inesperado: ciúmes. A faísca está acesa e agora é impossível ignorar. O que parecia apenas implicância agora tem outro nome. E o público, que acompanhava o desenrolar técnico de uma pesquisa agrícola, se vê mergulhado em um romance cheio de tensão, segredos e sentimentos não ditos. E se um beijo selado no calor de um momento começasse a mudar tudo? Depois da aproximação durante o desafio culinário, Mi-kyung e Baek-ho se tornam cúmplices de pequenos gestos. Uma troca de olhares, uma ajuda silenciosa no laboratório, uma presença constante mesmo no silêncio.
Mas o que acontece quando o que não é dito começa a pesar mais do que qualquer palavra? O laboratório continua sendo um campo de batalha científica, mas os corações agora travam sua própria guerra. Durante um passeio improvisado, Mi-kyung se depara com um antigo conhecido, Park Ki-se, alguém que fez parte de sua história de forma dolorosa. O encontro a desestabiliza e Baek-ho percebe. Ele vê o brilho nos olhos dela vacilar, o sorriso se apagar. É nesse instante de vulnerabilidade que ele a beija. Um gesto impulsivo, intenso, carregado de sentimentos reprimidos. Mas, em vez de esclarecimento, o beijo só levanta mais dúvidas. Mi-kyung recua. Não está pronta. Ou talvez tenha medo de estar. Por que alguém tão racional como ela hesita diante de algo tão claro? E por que Baek-ho, sempre tão certo de suas ações, começa a dar passos para trás? No dia seguinte, ele evita o assunto, finge que nada aconteceu, e isso a machuca mais do que o próprio beijo. O que era aproximação agora vira distância, o que era calor vira gelo. Como se não bastasse, uma notícia devastadora chega até Mi-kyung. Uma decisão da diretoria pode encerrar o projeto da batata, seu trabalho de vida. Ela se sente traída, abandonada, tanto pela instituição quanto por Baek-ho. E é nesse momento que algo inesperado acontece. Uma emergência no laboratório força os dois a trabalharem juntos, revivendo a parceria de antes. No caos, eles reencontram o que haviam perdido. Não apenas química profissional, mas algo mais profundo. Você já sentiu como se alguém estivesse ao seu lado, e mesmo assim completamente distante? Depois do beijo e da tensão que se seguiu, Kim Mi-kyung e Seo Baek-ho caminham em uma linha tênue entre a aproximação e o afastamento. A química entre eles continua pulsando nos gestos pequenos, nos olhares demorados, mas o silêncio agora fala mais alto do que qualquer declaração. E é nesse silêncio que a dúvida começa a crescer. Será que o que eles sentem é recíproco ou apenas um reflexo do desejo de preencher um vazio? Tudo fica ainda mais confuso com a chegada de uma nova hóspede à pousada. Cha Seung-yeon, uma mulher carismática, inteligente e cheia de segredos. Ela se aproxima de Baek-ho com naturalidade e Mi-kyung, pela primeira vez, sente o amargo gosto do ciúme. Ela tenta disfarçar, tenta se convencer de que não tem motivos para se incomodar. Mas cada sorriso trocado entre Baek-ho e Seung-yeon é como uma agulha em sua consciência. E o que antes era apenas um interesse velado, agora toma forma de sentimento real. Por que é tão difícil admitir que se está apaixonado? Será que Mi-kyung tem medo de sofrer de novo, como aconteceu com Park Ki-se? E Baek-ho, por que se afasta quando mais deveria se aproximar? As respostas começam a surgir lentamente, em uma viagem que os dois fazem juntos para acompanhar um cultivo experimental. Sozinhos, longe do instituto e das interferências externas, eles revivem momentos de parceria, dividem memórias, risadas e quase um novo beijo. Quase. Mas algo muda quando retornam. Baek-ho, que parecia finalmente disposto a se abrir, começa a evitá-la. Recusa convites, responde com frieza, se isola no trabalho. Mi-kyung fica confusa, magoada, perdida. Teria feito algo errado? Ou Baek-ho está lutando contra sentimentos que não consegue controlar? O que ele teme tanto em se entregar? E é nesse clima de incerteza que a série lança sua provocação mais poderosa. Até onde vale a pena insistir em um amor que insiste em se esconder? Você já sentiu como se alguém estivesse ao seu lado, e mesmo assim completamente distante? Depois do beijo e da tensão que se seguiu, Kim Mi-kyung e Seo Baek-ho caminham em uma linha tênue entre a aproximação e o afastamento. A química entre eles continua pulsando nos gestos pequenos, nos olhares demorados, mas o silêncio agora fala mais alto do que qualquer declaração. E é nesse silêncio que a dúvida começa a crescer. Será que o que eles sentem é recíproco ou apenas um reflexo do desejo de preencher um vazio? Tudo fica ainda mais confuso com a chegada de uma nova hóspede à pousada. Cha Seung-yeon, uma mulher carismática, inteligente e cheia de segredos. Ela se aproxima de Baek-ho com naturalidade e Mi-kyung, pela primeira vez, sente o amargo gosto do ciúme. Ela tenta disfarçar, tenta se convencer de que não tem motivos para se incomodar.
Mas cada sorriso trocado entre Baek-ho e Seung-yeon é como uma agulha em sua consciência. E o que antes era apenas um interesse velado, agora toma forma de sentimento real. Por que é tão difícil admitir que se está apaixonado? Será que Mi Kyung tem medo de sofrer de novo, como aconteceu com Park Ki-se? E Baek-ho, por que se afasta quando mais deveria se aproximar? As respostas começam a surgir lentamente, em uma viagem que os dois fazem juntos para acompanhar um cultivo experimental. Sozinhos, longe do instituto e das interferências externas, eles revivem momentos de parceria, dividem memórias, risadas e quase um novo beijo. Quase. Mas algo muda quando retornam. Baek-ho, que parecia finalmente disposto a se abrir, começa a evitá-la. Recusa convites, responde com frieza, se isola no trabalho. Mi Kyung fica confusa, magoada, perdida. Teria feito algo errado? Ou Baek-ho está lutando contra sentimentos que não consegue controlar? O que ele teme tanto em se entregar? E é nesse clima de incerteza que a série lança sua provocação mais poderosa. Até onde vale a pena insistir em um amor que insiste em se esconder? E quando tudo parece perdido, será que ainda vale a pena dizer sim? Kim Mi-kyung, depois de anos dedicados à ciência e a uma batata que representava sua própria resistência, finalmente se permite sentir. Mas sentir também significa se machucar. A visita de Park Ki-se, a distância de Baek-ho e o peso das expectativas profissionais quase a fazem desistir. Em um dos momentos mais delicados da série, ela se recolhe. Volta para a estufa, tenta se esconder atrás de sua pesquisa, como se o trabalho pudesse protegê-la de um coração em ruínas. Mas é justamente ali, entre as flores de batata, que Baek-ho a encontra. Não com declarações dramáticas ou promessas vazias, mas com um gesto silencioso. Ele a observa de longe, respeita o espaço dela, até que, finalmente, se aproxima e fala. Não sobre o projeto, nem sobre o instituto, mas sobre ela. Sobre tudo o que viu, o que sentiu e o que escondeu. Baek-ho revela seus próprios traumas, a perda da mãe, o medo de se apegar, a culpa por não conseguir proteger quem ama. E naquele campo de batatas, eles não são mais diretora e diretor. São apenas dois seres humanos tentando se curar. A resposta de Mi Kyung é simples, um sim. Um sim que carrega tudo. Perdão, aceitação, desejo de recomeçar. E é nesse momento que o dorama entrega sua mensagem mais poderosa. O amor não é feito apenas de beijos e encontros, mas de escuta, vulnerabilidade e coragem para continuar mesmo quando tudo parece quebrado. O episódio final mostra a dupla unida, tanto no laboratório quanto na vida pessoal. O projeto da batata finalmente é reconhecido e Mi Kyung conquista a patente. Baek-ho, agora um parceiro de verdade, caminha ao lado dela, não como líder, mas como alguém disposto a dividir o futuro. O instituto segue, a ciência continua, mas o mais importante foi cultivado ali, entre conflitos, risos e lágrimas. Um amor maduro, paciente e real. E para quem assistiu até aqui, a lição é clara. Até uma história sobre batatas pode ser uma aula sobre o coração humano. Se você gostou dessa jornada e quer reviver outras histórias que emocionam, se inscreva no canal, porque o próximo dorama pode ser o seu novo favorito.